Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao nosso canal e a mais um comentário acerca dos livros da Bíblia. Neste canal nós oferecemos à Igreja do Senhor comentários sobre cada um dos livros da Bíblia, iniciando desde o livro de Gênesis até o livro de hoje, que estaremos estudando, o livro do profeta Sofonias, o Dia do Senhor. O livro do profeta Sofonias é o 36º livro da Bíblia Sagrada e é o 9º entre os profetas menores. O livro do profeta Sofonias é o assunto do comentário de hoje. Meus irmãos, na disposição em que se encontram os livros da nossa Bíblia, o livro do profeta Sofonias, além de ser o 9º entre os profetas menores, ele também é o último entre os profetas menores que profetizou antes do exílio da Babilônia. Esse dado é muito importante, porque após o livro de Sofonias, inicia-se os profetas menores que profetizaram após o período do exílio. Esta informação é muito importante para podermos entender o teor da profecia de Sofonias. O profeta Sofonias, o significado do seu nome, o Senhor esconde ou o Senhor protege. O profeta Sofonias foi contemporâneo da profetisa Hulda. Esta foi consultada pelo rei Josias e lhe deu a interpretação da palavra do Senhor, o que contribuiu para que se desse início à grande reforma feita pelo rei Josias. Ele também foi contemporâneo do profeta Jeremias, no início do ministério do profeta Jeremias. O ministério profético de Sofonias foi desempenhado em Judá, no Reino do Sul. No capítulo 1 e no versículo 4 ele diz deste lugar, dando a entender que ele não apenas profetizava em Jerusalém, mas que também morava naquela cidade. O reino do norte, por sua vez, Israel, já tinha sido exilado, ou seja, já não mais existia politicamente. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, o rei, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Esta é a primeira referência do livro do profeta Sofonias. Nós extraímos daí pelo menos 3 informações importantes. Primeiro, tem a maior citação genealógica de um profeta, vai até a 4ª geração. Segundo, o profeta Sofonias vem de uma linhagem real, assim como o profeta Isaías. Ele era tataraneto do rei Ezequias. E uma última informação importante, temos o seu período profético, nos dias do rei Josias. No tempo dos fatos, conforme está aí embaixo, o seu período profético ocorreu no período de 639 a 609 a.C., o que coloca o profeta dentro do período dos reis, no período referenciado em 2 Reis e também 2º livro de Crônicas. O profeta Sofonias viveu um período de transição entre péssimos reis e um bom rei sobre o território de Judá. Tudo indica que o profeta Sofonias tenha nascido na época do reinado de Manassés, um rei que é considerado um dos piores reis de Judá. Ele foi um rei tão idólatra que chegou a sacrificar os seus filhos em um ritual de idolatria. Após a morte de Manassés, o seu filho Amon começou a reinar em seu lugar, e a Bíblia diz que ele fez também o que era mal aos olhos do Senhor, conforme o seu pai Manassés. Meus irmãos, após a morte de Amon, que foi assassinado pelos seus servos, começou a reinar com 8 anos de idade o rei Josias, que é considerado um bom rei sobre o território de Judá. Acredita-se que de Manassés até o 15º ano do reinado de Josias
Foi o período em que o profeta Sofonias ministrou ou entregou a mensagem do Senhor para o povo de Judá. Foi no 18º ano do rei Josias que foi encontrada uma cópia do livro da lei do Senhor, o qual proporcionou ao território de Judá uma grande reforma religiosa, por que não dizer um grande avivamento através do conhecimento da lei do Senhor. Este avivamento teve uma contribuição, possivelmente, de Sofonias no final do seu ministério, da profetisa Hulda, como já vimos no texto da Bíblia Sagrada, e também do profeta Jeremias, que estava no início do seu ministério. Este grande avivamento ou reforma religiosa não está registrado no livro de Sofonias. Isso porque a profecia de Sofonias foi anterior a esta grande reforma, porque o objetivo principal do livro do Sofonias é trazer juízo e uma sentença de condenação tanto para Judá como também para as nações que eram seus vizinhos. Como podemos observar na tela, a mensagem profética de Sofonias é o dia do juízo. Nesta referência de Sofonias capítulo 1, verso 2 e verso 3, faz um resumo bem específico do tema deste livro. Diz o Senhor: consumirei por completo tudo de sobre a terra, consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens de sobre a terra. Meus irmãos, o conteúdo do livro de Sofonias está dividido em 3 capítulos. O capítulo 1 fala sobre as ameaças contra o reino de Judá. O capítulo 2 traz as ameaças contra as nações. E o capítulo 3 está dividido em 2 partes. Do versículo 1 ao versículo 8 traz o castigo de Jerusalém. Ele já falou sobre o castigo contra o reino de Judá no capítulo 1, mas no capítulo 3 ele fala especificamente sobre a capital, a cidade de Jerusalém. E do versículo 9 ao versículo 20 fala sobre a restauração dos fiéis. Falando sobre o conteúdo do livro do profeta Sofonias, vamos analisar em cada capítulo a mensagem deste extraordinário profeta. Mensagem profética ao reino de Judá. Temos aí o capítulo 1, que aponta as transgressões de Judá que foram percebidas pelo profeta Sofonias. O Senhor estenderá a sua mão contra diversos pecados da nação que estava acontecendo dentro do território. Olha só, o Senhor estenderá a sua mão contra os sacerdotes dos ídolos, por causa de templos pagãos que existiam no território de Judá. O Senhor também estenderia a sua mão contra os que sobre os telhados adoram o exército do céu, astrologia, os que se inclinam jurando ao Senhor e por Milcom, que seria um sincretismo religioso, ou seja, adoravam a Deus e adoravam aos falsos deuses, como se não houvesse nenhuma proibição. E também o Senhor estenderia sua mão contra os que deixam de andar em seguimento do Senhor, que é a apostasia, e também contra os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele, que é um desprezo ao nosso Senhor. O Senhor também estenderá sua mão contra, agora é voltado exclusivamente aos líderes e não a toda a nação. O Senhor estenderá sua mão contra os que se vestiam com roupas usadas no paganismo, eles queriam se vestir semelhante aos pagãos, e também a mão do Senhor iria contra os que saltam sobre o limiar, que é uma ideia de adoração que se tinha no templo de Dagon. E o Senhor também estenderia sua mão contra aqueles que eram violentos e também viviam de fraudes e engano. Em resposta à transgressão de Judá, Deus revela o castigo na mensagem do profeta.
Nós temos aí Sofonias, capítulo 1, do verso 14 ao 18. Para facilitar de forma didática, nós diminuímos aí um pouco o texto para poder ganharmos tempo. Olha só. O grande dia do Senhor está perto. Amarga é a voz do dia do Senhor. Aquele dia, o dia do Senhor, será um dia de indignação, dia de tribulação, dia de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido, e angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a prata ou o ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Este texto terrível do profeta é uma descrição detalhada do que a Bíblia chama de o dia do Senhor. O dia do Senhor não é um dia de 24 horas como estamos acostumados, mas faz referência a um período de tempo em que a ira de Deus vai ser colocada sobre todos os inimigos de Deus. Esta profecia aplica-se primeiramente à destruição de Judá, que foi promovida pelos babilônios, do que nós chamamos de exílio babilônico. Em segundo lugar, esta profecia de Sofonias, ela vai se cumprir em uma escala mundial, no final da nossa era, no período que nós chamamos de a Grande Tribulação, quando no final dos 7 anos haverá uma batalha chamada Armagedon. Nesta batalha, o Senhor trará juízo sobre todos os reinos que não temem ao Senhor, perseguem a Israel e também perseguem a igreja. O Senhor então fará um julgamento de todas essas nações e sobre elas trará a sua ira ou o seu juízo. Falamos sobre o juízo de Judá, agora vamos falar sobre o juízo que Deus determinou sobre as nações. O capítulo 2 do profeta Sofonias diz que a mensagem do profeta agora é direcionado às vizinhas do território de Judá. E sobre estes vizinhos, Deus determina diversas mensagens de juízo. Mas antes de proferir essas mensagens de juízo, o profeta inicia o capítulo 2 dizendo que havia possibilidade de alguns judeus arrepender-se, e esse arrependimento traria a eles a possibilidade de serem escondidos da ira do Senhor. Observe o texto. Sofonias, capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Congrega-te, sim, congrega-te, antes que saia o decreto, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós, todos os mansos da terra. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Meus irmãos, esta referência nos mostra a possibilidade de alguns judeus serem escondidos no dia da ira, desde que buscassem ao Senhor, buscassem a justiça e buscassem também a mansidão. Não bastava o arrependimento, era preciso mudar de comportamento buscando ao Senhor. Depois destas ofertas de salvação, o Senhor direciona o seu profeta às nações e ministra sobre elas o juízo de Deus. Como podemos ver aí no mapa, o primeiro território ao receber o juízo divino foram os estados filisteus, onde são mencionados pelo profeta a cidade de Gaza, Asquelon, Asdod e Ecrom. Estas eram as 4 maiores cidades dos filisteus.
A respeito destas 4 cidades, o profeta diz o seguinte, que Gaza seria desamparada, Asquelon seria assolada, Asdod seria expelida e Ecrom seria desraigada. O segundo território, ao receber o juízo de Deus, conforme o profeta, seria o território de Moabe, por causa do seu escárnio, zombaria e desprezo. O terceiro território a receber o juízo de Deus seria os amonitas, por causa da sua injúria. Suas obras eram totalmente contrárias ao direito, ao que é certo e ao que é honesto. E o quarto território seria contra os etíopes, que se encontram lá no sul do Egito, próximo ao rio Nilo, que porém no nosso mapa nós não conseguimos enxergar. O quinto território seria contra a Síria, que Deus também traria o seu juízo. Outros profetas complementam esta lista, determinando juízo sobre todos os vizinhos de Judá. Aí segue-se Edom, segue-se Damasco, segue-se também os fenícios, conforme o texto das Sagradas Escrituras. E a mensagem que o Senhor traz a essas nações é a seguinte. Sofonias, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 11, nós resumimos trazendo o juízo de Deus sobre as nações. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, isso terão em recompensa de sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível para eles, porque aniquilará todos os deuses da terra. Como podemos ver neste texto, o Senhor não trabalha unicamente com Israel e nem com Judá. O Senhor continuamente está trabalhando com todas as nações da terra. Seja o profeta Sofonias, seja os demais profetas menores ou os profetas maiores, o Senhor sempre usou os seus servos para direcionar mensagens de juízo contra as nações, buscando que as nações também se arrependessem. Isso, meu irmão, acontece porque do Senhor é a terra, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Iniciamos agora o capítulo de número 3, onde o profeta concentra sua mensagem para a cidade de Jerusalém. Ele já havia profetizado contra todo o território de Judá. Porém, agora ele se concentra na capital, cidade de Jerusalém, porque a partir da capital deveria sair o bom exemplo para todas as demais cidades do reino. Mas o exemplo de Jerusalém era um péssimo exemplo. Olha só o que fazia a cidade de Jerusalém. Capítulo 3 e versículo 2. Eles não ouvem a voz do Senhor. Jerusalém não aceita o castigo do Senhor. Jerusalém não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. A capital, que deveria servir de exemplo, estava totalmente distanciada de Deus. Como podemos ver agora na nossa tela, a mensagem profética do capítulo 3 fala sobre o castigo de Jerusalém. Agora vejamos um contraste entre os líderes do povo e Deus. Olha a situação, meus irmãos, de Jerusalém. Primeira situação do povo, ou dos líderes do povo. Os príncipes oprimiam e se beneficiavam dos mais pobres. Os juízes eram gananciosos e violentos. Os profetas eram orgulhosos, arrogantes e não confiáveis. Os sacerdotes eram profanos e violavam a lei. Agora olha o contraste com o comportamento de Deus aí do outro lado. O Senhor é justo no meio dela, no meio da cidade de Jerusalém. Ele não comete iniquidade. E a cada manhã traz o seu juízo à luz e nunca
falta. Meus irmãos, é um contraste muito bem percebido. O versículo abaixo não faz diferença alguma entre Jerusalém e as demais nações. Isso porque Jerusalém não fazia questão de ser diferente, então Deus também tratou ele como igual às demais nações. Olha o que diz a referência. Exterminarei as nações, incluindo Jerusalém, e as suas cidades serão destruídas, até não haver quem as habite. Eles corromperam todas as suas obras. O meu decreto é ajuntar as nações para que sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Sofonias capítulo 3, do verso 6 ao verso 8, nos apresenta o castigo de Jerusalém. Meus irmãos, passada estas mensagens de castigos e de juízos, a segunda parte do capítulo de número 3, o profeta aborda sua mensagem profética de uma forma totalmente diferente. Agora, trazendo uma mensagem com a possibilidade de restauração, não apenas do povo de Deus, como também de todas as nações. O profeta mostra que Deus é um Deus de juízo, mas a sua misericórdia também está estendida sobre toda a terra. A restauração dos fiéis. Entenda fiéis aqui, não apenas como os descendentes dos judeus, mas também como aqueles entre as demais nações gentílicas que decidiram servir ao nosso Deus. Primeiro, a restauração das nações. Sofonias capítulo 3, do 9 ao 10, de forma resumida, diz assim: porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo consenso. Olha o que a Bíblia diz sobre as nações: serão meus zelosos adoradores. Olha que mensagem maravilhosa que Deus entrega através do profeta. Uma mensagem onde descreve que futuramente as nações seriam convertidas ao Senhor. E essa transformação seria demonstrada através da purificação dos seus lábios. Nações que blasfemavam contra Deus e falavam mal do Senhor por causa de Israel e de Judá, agora terão seus lábios purificados. E estas nações passarão a servir e adorar a Deus, reconhecendo todas as suas obras. O cumprimento desta profecia vai se concretizar de forma universal no período do milênio, quando nosso Senhor reinará sobre a terra e todas as nações andarão na sua luz. Continuando, a restauração do povo de Deus. Sofonias capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 20. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor, o remanescente de Israel. Estes serão apacentados. Canta alegremente, ó filha de Sião, o Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti, ele salvará. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. O profeta Sofonias finaliza o seu livro com uma mensagem extraordinária para o povo de Jerusalém, dizendo que ele salvaria o seu povo e habitaria no meio do seu povo. Ele diz mais, ele diz que esse remanescente que seria salvo seria um povo pobre e humilde, que perdeu a sua terra porque foram exilados na Babilônia, mas Deus devolverá eles para a sua pátria. Uma referência que nos faz lembrar de Mateus capítulo 5, onde a Bíblia diz que os mansos e humildes
herdarão a terra. É uma promessa que também é deixada para a igreja de Deus. Meus irmãos, o livro do profeta Sofonias traz uma mensagem de juízo, cujo tema principal é o dia do Senhor. Mais do que o profeta Sofonias, o nosso Senhor Jesus foi o profeta que mais falou sobre o dia do Senhor, ou o juízo, ou a ira, ou a recompensa dos pecadores por causa de seus pecados. O Senhor falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. O Senhor pregou que os homens se arrependessem, porque o Senhor conhece o destino daqueles que morrem no pecado. Por isso, meus irmãos, a vontade do nosso Deus, através de Sofonias ou através do nosso Senhor Jesus Cristo, é que todo homem chegue ao conhecimento da verdade e mude de comportamento através de um arrependimento sincero e passe a servir a Deus, porque esta é a vontade do Senhor para todos os homens, que todos sejam salvos. Meus irmãos, aqui finalizamos mais um comentário sobre um dos livros da Bíblia. Quero agradecer a sua presença e também a sua audiência. Se não for inscrito, inscreva-se, faça um comentário e diga de onde você está falando. Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. A paz do Senhor a todos. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.